Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o professor Aloísio dos Santos Silva. Ele é um apaixonado pelo rock and roll e tem o maior acervo musical de rock da região. Afinal, 13 de julho é Dia Mundial do Rock. Meu caro roqueiro Aloísio dos Santos Silva, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. Hoje é o melhor dia de nós falarmos do rock and roll. Pois não, professor. Professor Aloísio, o meu boa tarde ao senhor e também a todos os ouvintes da CBN que estão prestigiando o seu programa através dessa emissora. Agradecemos imensamente a sua presença e tenho certeza que será extremamente produtivo. Teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história do rock and roll. Antes de nós entrarmos no assunto do rock, preciso saber, eu sei que você é muito conhecido, professor, em todas as cidades aqui da região, em especial Porto Leão e Vitória. Mas quem é esse menino, esse garoto Aloísio? Onde ele nasceu, os pais, por gentileza. Bom, professor, eu nasci aí no sudoeste, em Mangueirinha, né, no Paraná, né? Sou filho de Nicanor dos Santos Silva e Silvia Antoninha da Silva, ambos já lamentavelmente falecidos. E tenho 4 irmãos, somos em 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres, né? Uma mulher e um homem já são falecidos, então somos vivo em 2 pessoas aqui. Muito bem. E o senhor constituiu também a sua família, tem filhos, né, professor? Eu tive 5 filhos, né? 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos. Agora eu vou lhe perguntar, todos eles embalados no som do rock? Eles são mais calmos um pouco. O meu mais novo que está morando comigo, é o Rafael, esse adora. E às vezes eu pego ele lá, olhando o meu acervo, né, e o que eu ponho lá, ele, esse é bonito, esse é bonito. Então tem alguém que vai assumir esse acervo futuramente. Daqui muitos e muitos anos, né, Luiz? Com certeza. Ele já me disse, a hora que o senhor vir a faltar, né, o senhor não se preocupe que eu vou cuidar desse acervo, ninguém vai botar a mão aí. Então, tem quem cuide disso aí, né? Muito bem. Bom, deu já para conhecer um pouquinho quem é o ASS, eu sempre brinco contigo, né? Você é um remédio ASS, mas um remédio musical legal, né, Luiz? Muito bem. Meu caro Luiz, fale um pouquinho sobre a história do rock and roll, por gentileza. Poxa, o rock and roll, na realidade, ele teve início, não sei se o senhor ou você sabia, ele teve início nos anos 40, pós-guerra. Pós-guerra é que já começou o movimento rock and roll, porque o rock ele descende de um outro gênero de musical americano, o blues, né? E sempre cantado pelos negros, né? Sempre eles é que introduziram o rock and roll. Só que o americano, de um modo geral, né, não gostava, justamente por ser uma coisa criada, né, divulgada pelos negros, que você sabe que nos Estados Unidos a discriminação racial é grande, né? Então, ele só ficou assim dentro dos Estados Unidos conhecido totalmente quando surgiu Elvis, porque daí o Elvis não era afrodescendente, né? Daí, né, o Elvis, por ser branco, né, e pela ginga de corpo, né,
que ele colocou em suas músicas, o americano começou a apoiar, embora bastante triste, porque o americano estava vendo assim como se os filhos deles estivessem escapando do controle das mãos deles, né? Porque a jovem da época começou daí, já não voltava cedo para casa, já daquela história de 10 horas está em casa, né? Que ele tem uma música americana, que é a tradução cantada em português pela Connie Francis, eu tenho em casa, inclusive. Too Many. Posso te perguntar o que você não tem? Concorda comigo? Concordo. Então ela diz assim: ordens demais, os pais são tolos, dão ordens demais. Eu quase perdi o amor que sonhei, porque dão ordens demais. Então o americano tinha essa visão, né, de não perder o controle sobre os filhos. Mas foi de um modo, escapou do controle deles, porque o jovem ia, né, onde tinha uma apresentação, um show, ia, né? Então houve uma mudança muito grande que a gente vai falar mais tarde, né? Perfeito. A questão social, a juventude, os conceitos, mudou por completo, né, Luiz? Perfeito. Aí vai ver tantos outros movimentos e espetáculos. Só complementando, então, o rock and roll, ele começou mais ou menos lá por 1945, 46, no pós-guerra, e foi, só que não ganhou destaque justamente por ser a parte dos negros que criaram esse movimento rock. Só com o Elvis, que eu já falei, que isso aí se projeta nacionalmente e mundialmente também, né? O Elvis Presley, por exemplo, ele começou em 53 gravando uma gravadorinha lá de fundo de quintal, mas ele só se projetou quando ele entrou na RCA em 1956, né? Eu inclusive tenho esse LP dele, o primeiro LP dele, Elvis Golden Records, eu tenho em casa. Então aí é que o rock ganhou asas para o mundo, né? Através de Elvis, né? É interessante essa questão da discriminação racial, é muito forte no mundo todo. E nos Estados Unidos há realmente uma história nesse sentido, e você vê que essa liberação, essa questão de propagar algo que mexia com os jovens, né? Eles aproveitaram a figura do Elvis para poder divulgar. Muito bem, uma curiosidade, meu caro professor Aloísio. Quando você particularmente teve o contato pela primeira vez com a música do rock and roll? Quando estava interno no São José ou antes de você entrar no São José? Para você ter uma ideia, os meus pais trouxeram eu, meu irmão e a minha irmã mais velha, que faleceu ano passado, internos, ela no Santos Anjos e nós dois no São José. Então, com 9 anos e 6 meses de idade, eu estava interno lá no São José. Não sabia, não conhecia nada desse modernismo, nada. Não sabia nem ligar o chuveiro, não sabia, né? Porque teve lá do interior e eu já tinha meu contato lá um pouco, lá por 8, 9 anos com a música, né? E depois do internato a gente saiu, a gente continuou tendo esse contato com a música internacional, que as rádios do pós-guerra tocavam muito a música do lado americano. E nesse lado americano, o rock and roll. Então, eu tive os primeiros contatos pelas rádios, que hoje você entra na internet, você sintoniza as rádios, esse programa sintoniza qualquer rádio do mundo inteiro. Mas na época era ondas curtas, né? Então, a gente acompanhava muito a programação da Rádio Bandeirante, com Enzo de Almeida Passos, Telefone Pedindo Bis, Picape do Pica-Pau com Walter Silva, o disc jockey de São Paulo, da Bandeirante. Depois Tupi do Rio,
Mairingue Veiga, 9 de Julho, Record, todas essas emissoras tocando essas músicas, mesclado com músicas nacionais também, e também, depois, posteriormente, com as versões das músicas do rock, gravadas em português por cantores brasileiros, né? Então, o gosto veio daí, você escutava, ficava... Meu pai, lá em Mangueirão, tinha um rádio grandão assim, você ficava ali ligando, ficava com o ouvido ali escutando essas rádios, né? Essa música, então, o gosto veio daí, no início. Então, o teu contato foi através do rádio com o rock? Rádio com rock and roll. Olha só que bacana. Meu caro Aloysio Santos Silva, o admirador do rock and roll, você vai citar alguns dos melhores compositores e cantores de rock. Eu vou citar poucos compositores, porque são, você pega, por exemplo, um vinil grande, você vê lá o nome da música, o intérprete e daí os autores. E é muito variado esses autores, é muita gente que compôs uma, duas, três e depois não compôs mais. Então, para os nossos telespectadores, eu digo o seguinte, eu vou citar, por exemplo, Paul Anka, ele, enquanto ele comia, isso a imprensa falou, tem lá em casa nas revistas do rádio, a revista do rock, eu tenho em casa dos anos 59, 60, tem em casa. Diz assim, o Paul Anka, enquanto comia um sanduíche, ele compunha uma música. Então, o Paul Anka é um baita de um compositor, de todo o acervo dele, 96% das músicas que ele gravou é tudo composição dele. Então eu cito Paul Anka, Howard Greenfield, que compunha junto com Neil Sedaka. O próprio Neil Sedaka também compôs músicas maravilhosas. Buck Ram é o compositor chefe do grupo The Platters. Only You, Twilight Time, né, The Great Pretender, tudo a autoria do Buck Ram, que ele compunha para os The Platters, essas músicas, né? Então, esses para mim são os melhores e maiores compositores da música internacional do rock and roll. Porque, por exemplo, quando eu falei Platters, refere-se também ao rock balada. O rock balada é a música lenta, aquela que dançava no salão, né? Rosto colado, bem, que quase nem saía do lugar, né? Você ficava só, já viu sair no cinema, né? As tardes dançando o Apollo, e quando terminava o matinê, 5 horas da tarde, todo mundo ia para o Apollo, na tarde dançante, até as 10 horas da noite. Muito bem. E os dois cantores, assim, na tua ideia, que você admirou e te marcou? Tem os internacionais? Internacionais, e se tiver algum nacional, é interessante nós prestigiarmos o rock nacional também. Para mim, os grandes cantores de rock and roll, além do Elvis, Little Richard, né, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, né, Neil Sedaka, aquele outro cantor famoso lá, o Rick Nelson, né? Alguma menina roqueira? Olha, eu te dizer uma menina roqueira aí que ela gravou de tudo, desde bolero, tudo. Ela gravou em vários idiomas, né? Muito conhecida nossa, né? A Mireille Mathieu, né? Mireille Mathieu é francesa, e também a Connie Francis. A Connie Francis gravou até em português, que eu te dei a tradução daquela música Ordens Demais, que ela gravou em português. Ela gravou sambas em português também, eu tenho tudo em casa. Então, e tem depois cantores aí que surgiram pouco tempo, 2, 3 sucessos, como um bólido assim, desapareceram, né? Ficaram daí só apresentando show, né? Outro grupo, Kelly Twins também, né? São 2 irmãos gêmeos, né? Maravilhosos, eu tenho
a coletânea deles em casa é maravilhosa, né? As músicas dele até disco importado, conseguido nos Estados Unidos, né? Então, porque aqui no Brasil vinha só os 78 rotações, aquele que é quebrável, né? Que se você tinha que cuidar para se derrubar, quebrava, né? Joga um pouquinho nacional aí, cantor e cantora de rock. Mas bom, assim, 2 ou 3 aí. Se não fosse o rock and roll, a Jovem Guarda não teria existido, porque o próprio Roberto Carlos cantou uma porção de versões de música americana, né? Mas eles tinham as turminhas deles, sabe? A patotinha dele não se misturava, né? Por exemplo, a turma do Roberto Carlos era Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, Martinha, Valdirene, por aí. E, agora, o grande ídolo do rock no Brasil, que foi o que jogou o início da Jovem Guarda para a imprensa e para todos os ouvintes e telespectadores, foi Carlos Gonzaga. Ele foi chamado, eu tenho fotografia dele junto, abraçado com o Paul Anka, eu tenho em casa. Ele foi chamado de Paul Anka brasileiro. Se você um dia tiver a oportunidade lá em casa, você vai escutar o que esse cidadão canta. Está com quase 90 anos hoje. Raul Seixas fez uma gravação dele, tem o LP lá na capa, um desenho assim, grosseiro, assim, da fisionomia dele, sabe? Desenho, não é fotografia. As lágrimas escorrendo e ele cantando rock and roll. E a Rita Lee? Rita Lee também, né? Ótimo. Destacou bastante. Celi Campelo, Tony Campelo, irmão dela, né? É uma porção de cantores aí. Acho que deu para, sabe, realmente valorizar também o rock nacional com essas citações de nomes de cantores e cantoras. Meu caro Aloysio, eu preciso saber, eu sei, mas eu quero saber de você. Quem é considerado o rei do rock e por que é considerado o rei do rock? Por gentileza. O mundo inteiro considera Elvis Presley o rei do rock, porque ele conseguiu trazer para o rock and roll todo esse pessoal que por um motivo ou outro, os pais, devido à raça de alguns cantores, né, da raça negra, quer dizer, os pais não deixavam os filhos ir nos shows deles, né? Então, quando surgiu o Elvis, né, daí é diferente. Com aquele rebolado, aquela ginga de corpo dele, né? E também o advento que surgiu da mini saia, né? As gurias que começaram a mini saia e começaram pós-guerra também mascar a goma de mascar, que é os chicletes. Eu daí essa semana estava vendo lá em casa um show aí da Preto e Branco, um show do Paul Anka, ele cantando num palco alto assim, e era cheio de meninas assim, tudo. Mas olha, eu até quero você ver um dia, todas, centenas e centenas e centenas de meninas e rapazes, todos, não tinha um, até por curiosidade tentei achar um que não tivesse mascando chicletes, todos mascando chicletes. Então o pessoal considera Elvis Presley. Aí eu daria esse título também para Jerry Lee Lewis e também para Little Richard. Vai dividir a coroa. Muito bem. E respeitamos porque você conhece. Meu caro Aloysio, me fale do comportamento. A gente começou a entrar ali naquele momento até que mudou o comportamento da juventude, mas no auge, quando pegou fogo o rock, como é que foi esse comportamento, a juventude, enfim, você também pôde vivenciar, porque você era extremamente jovem, né, Aloysio? Nos fale rapidamente sobre isso. Justamente. Agora, por exemplo, São Paulo, a Rua Augusta, famosa, né? Porque lá é que juntava-se toda essa juventude para os shows de rock, né? E os cantores também iam muito na Rua Augusta, né? Então tem as músicas, né? Que fala, tem uma música até, Rua Augusta chamada, né? Então, esse pessoal vinha lá e com suas calças jeans Lee, no Brasil a calça Lee, né? E também a calça chamada brincoringa, né? E também blusão de couro,
e óculos escuros, né? E brilhantina nos cabelos. Os rapazes passavam muita brilhantina, né? No cabelo. Então, formou-se assim uma coisa maravilhosa. Essa época foi a época de ouro, né? E também o advento da mini saia, que eu já citei antes, né? Da mini saia, dos chicletes e a da liberdade. Os pais começaram, não conseguiam mais segurar os filhos assim, tempo íntegro em casa, né? Nessa época começou aquela questão das festinhas americanas, é isso? Eu participei de muitas, a gente levava os principais vinis da gente, outro levava o outro, e a gente daí fazia a festinha americana naquela casa, todo sábado. A gente ia na casa de um, no outro sábado, né? E daí a mãe da menina daquela casa, ou do rapaz, fazia o ponche, né, pra gente tomar o ponche, aquelas bebidas. Com frutas. Com frutas, né? Moída, tudo, fazer aquele ponche gostoso, né, para servir pra gente, né? Você pode fazer na tua casa e vai prestigiar. Nós, com a equipe toda, vamos prestigiar você. Faz um momento de boas lembranças da juventude. E sobre, claro, o som do rock and roll. Luiz, eu sei que você tem tanta coisa para falar, você realmente viveu essa época e você tem um dos maiores acervos musical de rock. Confere essa informação, que com quem eu falo assim, quem tem um acervo enorme é o professor Aloísio dos Santos Silva. É verdade, eu já estive lá, vi alguma ponta desse acervo. Confere o que o pessoal comenta por aí? Não, eu não vou dizer que eu tenho o maior acervo, porque de repente... Mas devo ter. Dificilmente uma música de rock and roll que foi sucesso, eu tenho todas. O que eu se quiser, eu devo ter, né? Em vinil, ou então que eu passei as melhores que eu mais gosto, de centenas de vinis, eu passei para CD, né? Passei tudo para CD, então eu tenho tudo em CD isso aí, né? Parabéns pelo capricho, pelo zelo, porque você tem revistas, você tem fitas, você tem CDs, tem exatamente os discos, né? Me diz uma coisa, Luiz, então confere aquilo que chegou até minha pessoa, que é um dos maiores acervos de música de rock. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que são apaixonadas, como você, pelo rock. Como é que as pessoas poderão ter acesso a esse acervo? Fiquei sabendo que você utiliza uma espécie de palestra para grandes grupos de pessoas, né, instituições. Você olha, conta a história do rock e o pessoal dá uma curtida boa em umas músicas. Confere? Confere. Realmente. Recentemente eu apresentei ele no Sesc, né? Para a terceira idade lá. A hora que, por exemplo, que eu não quis colocar, por exemplo, Stupid Cupid, né? Estúpido Cupido com o Neil Sedaka, que é o autor, junto com o Al Greenfield, eu coloquei com a Connie Francis. Não ficou uma pessoa sentada, aquelas senhoras de idade, todo mundo ali dançando. Olha, foi emocionante de ver, né? Não tinha nada em relação a juntas, está tudo perfeito. Melhor remédio que tem. Que bacana. Professor Aloísio, eu sempre chamo, sou a pessoa de ASS, porque é Aloísio dos Santos Silva. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, em nome de toda a nossa equipe da CBN. E eu tenho certeza que o senhor hoje socializou conhecimento, valorizou o rock, enfim, esse bate-papo foi produtivo e importante. Preciso que o senhor deixe uma mensagem para os ouvintes da CBN. Eu fiquei imensamente feliz por vir aqui participar do teu programa, professor Aloísio, e deixo a todos os ouvintes de casa o meu abraço, o meu carinho, e espero que alguma coisa a mais eles tiveram aprendido ou tomado conhecimento através da nossa entrevista de hoje. Meu muito obrigado. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem,
às 14 horas e 30 minutos com mais um convidado. Até lá!